Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade ao tema dos complexos, só que hoje vamos falar dos complexos paterno, do complexo paterno. Num dos vídeos anteriores eu falei dos complexos no geral e hoje vamos falar do complexo paterno porque fica sempre essa pergunta: tem um complexo paterno? Tem um complexo materno? E nós temos todos, né? Porque somos filhos de pais e mães, com todas as suas dificuldades, né? Não dá pra gente dizer, meu complexo paterno é positivo, meu complexo paterno é negativo, porque são os dois também, porque eu acho que eu falei no vídeo anterior, todo complexo tem um núcleo arquetípico, né? Então, se tem um núcleo arquetípico, o arquétipo sempre traz o conteúdo sombra e luz, né? Então a gente tem o lado positivo do arquétipo no complexo e tem o lado negativo do arquétipo no complexo. Então a gente fica ali transitando entre os dois, por isso que é muito importante que a gente tenha consciência do que mais nós usamos na nossa vida. Se nós estamos mais em contato com o nosso lado negativo do complexo, ou tanto do materno quanto do paterno, ou do lado positivo dele, né? Como ele se apresenta na nossa vida, como a gente projeta ele aí fora. Eu acho que é uma forma importante de autoconhecimento, porque afeta de forma fundamental, impressionante as nossas relações, todas elas, muitas vezes tirando homens e mulheres de terem vontade, coragem até de se relacionarem, de terem uma relação duradoura, um casamento, um verdadeiro relacionamento, né? Então, os complexos atuam fortemente no encontro com o parceiro, são eles e a sombra que acham o parceiro pra gente no meio da multidão. Então nada melhor do que a gente falar mais sobre eles, né? É um tema que eu considero muito rico, por mais que eu fale aqui, volte a falar de novo, fale, a gente sempre vai ter dúvidas, a gente sempre vai querer saber mais, porque é um tema que na verdade acaba sendo muito criativo, né? Tanto da maneira negativa como ele se apresenta na nossa vida, como das maneiras positivas que ele atua, né? Então vamos falar do complexo paterno hoje, gente, no geral, meninas e meninos, tá? Como eu falei, todos temos complexo paterno positivo e negativo. Todos os dois são importantes da gente olhar qual deles está sendo usado pela nossa psique naquele momento, por quê, né? Para que a gente realmente possa mudar de lado, não e usando mais o lado positivo dele, equilibrando com o lado negativo, né? Eu não considero que o lado sombrio de um complexo ou de um arquétipo seja ruim, de forma nenhuma, quando a gente tem consciência de que estamos fazendo uso no lado negativo e por que estamos fazendo uso dessa maneira. Onde foi que essa história começou? Por que eu não consigo transformar isso num aspecto de personalidade mais saudável para mim, do meu jeito, né? Que é essa a intenção de Jung, né? Que a gente cada vez mais observe complexos e arquétipos, ânima e ânimos dentro de nós, para que a gente cada vez mais se aproxime de quem nós somos. Então, o complexo paterno da mulher, a primeira projeção do ânimos dela é no pai. Então a gente sabe que o ânimos na mulher, o ânimos está diretamente ligado àquele complexo paterno, a maneira como ela introjetou essa imagem desse pai, como ela viveu essa experiência com seu pai num ambiente familiar de origem, lá muito menininha. Nos meninos, ele é o aspecto da personalidade masculina dos meninos, né? Ele é a própria identidade masculina dos rapazes, né? Vai ser essa relação com esse pai.
positiva ou negativa, vai ser essa relação. Então, os dois sofrem bastante influência, tá, gente, dos complexos. Lembrando, não estou falando de gênero, estou falando de complexos que têm um núcleo central arquetípico, e no arquétipo a gente não tem gênero, mas eles vão influenciar muito todos nós, homens e mulheres, né? Serão a base para a psicologia junguiana. Se a gente não tiver consciência deles, eles serão a base da nossa personalidade, e sem consciência eles tomam o poder do nosso ego total. O nosso ego não sabe nunca o que está acontecendo e muito menos o que fazer para mudar. Então, gente, vamos falar de complexo, né? Filho maravilhoso, pai orgulhoso. Palavras do complexo paterno: orgulho, reconhecimento, idealizações, né? Mas assim, é muito ser reconhecido pelo pai, é muito orgulhar aquele pai, é muito deixar tanto meninos quanto meninas, gente, tá? É muito deixar aquele pai super feliz com aquele filho que a família até fala: você é todo o seu pai. Isso é muito patriarcal, né, gente? Isso é muito masculino, né? Você saiu todo o seu pai. Então aqui todo mundo se enche, o pai se enche, as mulheres filhas do patriarcado se enchem de orgulho também. Então são reconhecimento, orgulho, né? A imagem e semelhança desse pai, que é uma lei, que é uma autoridade, tudo isso, lei, autoridade, certo e errado, são palavras do complexo paterno, negativo ou positivo. Aí a gente vai ver como a gente exagera nessa história, né? Então, dos dois, tá bom, gente? Ser reconhecido não tem nada demais, mas se você e seu pai são um só na relação, se você ao longo desse tempo, meninas ou meninas, não forem se indiferenciando, buscando o seu jeito de ser reconhecido, não mais tanto por ele, mais por si próprio, né? Fazendo as coisas do seu jeito, sem se preocupar tanto com esse pai, então, em agradar esse pai, em receber um elogio desse pai. Elogio, para mim, elogio do outro é muito do mundo masculino, né? O querer agradar o outro é muito do mundo masculino. Então, o estar sempre voltado para o outro, né? Para ver se está sendo legal, é muito masculino, tá? Então, precisar, depender de uma aprovação externa. Isso é masculino. Tudo que é externo é masculino. Isso, ok, na primeira etapa da vida tá tudo certo, é isso mesmo. Aquela fase até os 30, 35, 38 anos é desse jeito. Depois a gente precisa começar a sentar no trem da nossa vida e ver de que jeito a gente está se reconhecendo na história também. Deixar o outro de lado, o outro já é o outro, não é mais aquilo que é tão importante pra gente. O que é importante pra gente é como estamos nos sentindo dentro. E desse mundo interior, o complexo paterno tem muito pouco contato. Eles precisam, sim, sempre de uma relação construída numa admiração mútua. Normalmente, no complexo paterno, essa relação é construída com alguém do mundo masculino, né? Então não dão o complexo paterno, gente, ele desvaloriza o feminino, tá? Feminino não existe, o feminino é fraco, o feminino não pensa, o feminino não é articulado, não tem lógica. Então assim, ele realmente rejeita toda essa história nossa de emoção, de lidar, de transformar. O mundo masculino, ele é pragmático, ele quer resolver, ele quer relações lógicas, ele quer saber o que vai acontecer ali na frente. Então esse é o complexo paterno, né? Essas são as vivências de quem é mergulhado nesse complexo paterno. E aí eu digo que se não acordar a tempo para sair desse mergulho, desse mundo racional, aí realmente a gente tem um complexo paterno bem negativo, né? Então é um filho dependente
meninos ou meninas, da admiração do outro, como eu falei. A admiração do pai. Esse pai será projetado no parceiro, esse pai será projetado no chefe, esse pai será projetado num irmão, num colega de trabalho, sempre buscando admiração. Alguém tem que dizer, ó, cara, tu é muito bom. Tá? Então estão sempre se esforçando. O que eu acho muito negativo no complexo paterno é o excesso, é o exagero, né? É o fazer demais. Precisam estar sempre fazendo a vivência de que você precisa fazer muito para obter admiração e reconhecimento, tá? Então estão sempre, não param nunca, são super exigentes, são super eficientes, né? São os filhos do pai, né? São super eficientes, fazem bem demais, resolvem a situação, né? São do fazer, são do realizar. Só que muita dedicação, mas sempre com a sensação de que é muito pouco. Aí é que pega, olha o vazio já se instalando. Isso aqui não é do início, isso é da metade da vida, 40, 42 anos, já vai se instalando uma sensação de insatisfação. Pô, faço, mas nunca estou satisfeito. São os perfeccionistas, esse é um aspecto muito negativo, muito sombrio do complexo paterno negativo. Tem que ser muito bom, tem que ser perfeito, é Deus, né? Complexo paterno, o pai é Deus, né? É a lei de Deus, né? Então ninguém pode dizer, ninguém pode não chegar perto dessa sensação de que eu faço perfeito. Então ninguém faz perfeito. Então, claro que entra ali um componente de que não tá dando certo, não tô conseguindo, muita ansiedade. Vai gerando muita ansiedade, né? Então, não é do complexo paterno, e acho até do positivo também, relaxar. Mas isso dá certo na primeira etapa. Ter prazer, tirar férias, né? Ter um dinheiro, separar dinheiro é masculino, né? Trabalho é masculino. Separar um dinheiro para você tirar férias, não tem esse direito, porque é para ser reconhecido por esse complexo paterno interno, né? Por esse pai interno, por essa vivência extremamente dura de um masculino, você não pode de forma nenhuma. Você tem que se esfolar na vida. A palavra é essa. Você tem que se maltratar na vida. Você normalmente não se presenteiam, não pegam dinheiro em aniversário, em Natal, não compram nada para si, porque não podem ter, não tem direito a ter. Esse pai foi duro demais e avisou assim, olha só, vida é trabalho, vida é sofrimento, vida é luta. Então tem que fazer muito. E aí chegam na metade da vida, meninos ou meninas de um complexo paterno muito negativo, com depressão, mesmo que tenham adquirido muitos bens com um contra-cheque super especial, uma aposentadoria tranquila, ou resolvem parar porque estão exaustos, né? Exaustos dessa luta, ou realmente e não fazem mais nada, e tem aí uma depressãozinha, ou entram num quadro depressivo grave, né? Eles têm uma lei, uma ordem, é deles também, lei, ordem ainda não tinha falado, o que queremos, podemos. E aí, se o que queremos, podemos, gente... Se o que queremos, podemos, o que vai acontecer com esses filhos, rapazes ou meninas, vão controlar a vida, né? Aí, olha o nível de ansiedade, são aparentemente seguros, você acha aquela pessoa de uma segurança incrível, mas se mostram pouco flexíveis. Se são pouco flexíveis, não tem jogo de cintura. Não tem jogo de cintura, tem muito medo por trás. Do seu medo, eles sabem muito pouco, gente. Eles só sabem se a vida for certo ou errado, branco e preto, ter razão e não ter razão. Essa é a fase do complexo paterno. Aí já começa a metade da vida. Se você continua assim, querendo ter razão, querendo convencer o outro, é porque você não tem segurança, é porque você é inflexível com as suas próprias emoções, né? Então,
terá sempre, gente, que seguir valores do patriarcado, claro, né? Como eu falei, serão filhos bem-sucedidos, claro, mas que não como eles precisam controlar o que queremos, podemos, como eles precisam controlar, qualquer adversidade faz com que eles possam fazer uma crise de pânico, porque do seu medo eles sabem muito pouco. Eles ainda não entraram em contato com suas emoções, né? Do que está acontecendo, por que tanto controle, por que tanta ansiedade, por que a vida só pode ser baseada em regras e valores, em certo e errado, e razão, né? Em ter razão, por que isso, né? Onde eles não conseguem ser contrariados e talvez não consigam lidar, né? E aí chegam as doenças, claro, chegam a dificuldade nos relacionamentos e eles têm a sensação também de que o tempo está passando. Aí eu já estou adiantando um pouco para esse complexo paterno, já 46, 48, 50, o tempo está passando, e aí tem as filhas do pai que dizem assim para mim: Rô, mas e se a casa cair? Então vocês veem que tudo é muito lógico, mas nada é sentido, né? Nada é lidado. Se a casa cair, a gente sabe que a gente tem o nosso feminino à disposição para lidar com o que acontecer, né? Então, gente, vão sim precisar complexo paterno negativo, vão idealizar parceiros, podem, tanto meninas, né, as mulheres, filhas do pai de um complexo paterno positivo, idealizam seus parceiros e aí podem parar de se relacionar, porque aquele pai é perfeito, aquele pai é praticamente um Deus, então não vai achar ninguém, absolutamente ninguém que corresponda àquela imagem que ela tem dentro daquele pai, dentro dela, daquele pai que foi internalizado, só que ela percebe na metade da vida que ela é traída, não pelo pai, mas por essa imagem que ela guardou, né? Então isso é uma face do complexo paterno e que a gente considera positivo, um pai super legal, mas que sofre uma idealização que depois impede essa filha de achar um homem real, de carne e osso, com defeitos, né? Ela busca sempre esse pai idealizado e aí ela não encontra. Se ela não encontra, ela prefere ficar sozinho. Nas filhas do pai, de um complexo paterno negativo, esse pai, esse parceiro se apresentará ausente, distante, frio, agressivo, vivências que ela traz do seu passado, né? Vivências que ela traz dessa internalização do seu complexo. Os filhos do pai, de um complexo paterno negativo, serão filhos do pai extremamente autoritários na relação, né? Masculinos demais, machistas, eu considero bastante machistas quando vêm filhos de um pai. Filhos do pai de um complexo paterno negativo, são machistas, são agressivos, desvalorizam o feminino, humilham a mãe na frente de seus filhos, porque essa mãe não salvou esses filhos desse complexo paterno, não salvou esses filhos desse pai. Então, gente, vocês veem que eu teria milhões de exemplos para dar aqui, essa história continua, essa história é grande, é profunda e eu vou trazer em outros vídeos. Hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.